Paz, 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 paz a todos que estão chegando aí. Aí, Shalom, shalom. aí, shalom, shalom. Tá bom? Só tranquilo? Tranquilíssimo. Você tá careca, velho? Então, pediram uma oferta para a viúva, ela não recusou dar duas moedas. Não adiantava dar uma e ficar com a outra. É, é, Ó, primeiramente, eu quero te parabenizar. Eu tive um privilégio, assistir a sua live juntamente com o pastor Akiva. Foi algo. Eu falei para minha esposa que foi algo que acredito eu que foi uma das maiores exposições da palavra que eu já tive a oportunidade de presenciar. Já conhecia o pastor Akiva, de ouvi-lo falar pessoalmente, conheço de, de mergulhar e ficar embasbacado com as suas ministrações, e foi algo muito compensativo para a minha vida, para o meu ministério, ouvir aquela mensagem. A forma que ela foi exposta, você, na sua sabedoria, da área que você agora está se aplicando na área do direito, você deu um contorno, você deu um brilho, você trouxe uma luz por uma visão que nunca tinha ouvido ninguém pensar daquele jeito. Foi algo muito maravilhoso, quero te parabenizar. Foi ótima aula. Anotei algumas coisas, outras coisas que a gente já conhecia, a gente vai renovando na mente e às vezes já tinha esquecido. Foi algo maravilhoso, quero te parabenizar por aquela aula. Foi uma verdadeira aula. obrigado. Para mim é uma honra ouvir isso porque você é um estudante, é um teólogo, por sinal, um brilhante teólogo. Tá aí, né? Não passa batido em nenhum assunto. Então, para mim, eu fico vaidoso ouvindo isso, né? Sinal de que às vezes a gente possivelmente vai atingir o objetivo no decorrer dos anos. Então, nós estamos aí com o pessoal entrando para assistir a gente. Vamos deixar essa live gravada aí. Te apresenta aí pro pessoal. Bom, moçada, quero agradecer a todos vocês que estão entrando. Deus abençoe a vida de vocês. Já tem muitas pessoas aqui que eu conheço que está acessando. Fazer menção, André, amanhã fazer uma live com o pastor Diego Brito, de São Paulo. Falei de você, falei do tema da mensagem de hoje. Ele está aí, está ao vivo, te assistindo, que ele falou para mim. Ele até usou uma frase que a gente gosta, né? Esses camaradas fora de caixinha vale a pena ouvir. Olha, você tá se cuidando agora? E as pessoas que estão aí nos Gravando. assistindo, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Esse que você está vendo aí ao meu lado é o pastor André Azevedo. Eu sou suspeito de falar a respeito dele porque eu tenho o privilégio de, sempre que possível, tê-lo ministrando aqui na congregação. O pessoal da congregação é apaixonado nele. De todos que nós já tivemos o privilégio de ouvir aqui, eles sempre falam, o André Azevedo, que palavra. Então, que você possa, dessa live de hoje, extrair um pouco do conhecimento desse homem, porque a mente dele não é uma mente normal. A mente dele é uma mente fantástica.
vale a pena ouvir e eu tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento. Algumas coisas ele vai falar, isso eu falo por mim. De vez em quando o André fala algumas coisas que a mente da gente dá uma reviravolta, mas aí quando você que você vai analisando tudo, você vai ver que vai ser algo que vai revolucionar a sua mente, o seu jeito de pensar. Vou indicar um livro que ele me indicou, esse aqui, ó, vermelho, Idiota, tá? Um livraço, muito bom. Eu li esse livro por causa dele. Um dia ele chegou lá em casa, ele estava lendo esse livro, lendo como se fosse hoje. Ele dormiu o dia inteiro. Eu fiquei olhando aquele livro, falei assim, rapaz. Aí eu conversei com ele sobre esse livro, ele me indicou, e eu comprei, li, e minha filha está lendo. Minha filha tem 6 anos, minha filha já leu acho que umas 40 páginas dele, tá? Então é algo fantástico. Que Deus abençoe, André. É um tema fantástico, fantástico. E eu vou com certeza ser muito enriquecido com a sua palestra. Amém. Nós estamos aí com muitos amigos entrando. Eu quero dar bem-vindo a todos, pastor Júnior Ventura, todo o pessoal que está aí com a gente. Então, pastor Júnior, nosso tema fala o tema para o povo aí, por favor. Nosso tema? Nosso tema hoje é a igreja no contexto atual. O que a igreja hoje representa no nosso contexto, no contexto de pandemia, hoje. Qual é o reflexo da igreja? Para que serve a igreja? O contexto dela mediante a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, vamos começar falando assim. Uma das definições para a palavra de Deus recebida lá no Sinai, definições para a Torá, é que ela é chamada de ministério dos anjos. Porque Deus, ele entregou a Torá aos homens. Ali, ó. Fecha essa porta, gordo. Mas havia um contexto humano, havia um contexto angelical no meio dessa entrega. Os anjos, eles debateram com Moisés. Bem, ô Yosef, vai pra lá. Eles contenderam com Moisés porque eles não gostariam que a palavra fosse entregue como ela foi. O Rashi, o grande rabino do ano 1000, ele diz que, em especial, eles contestaram a entrega do livro de Levíticos. Eu digo isso para nós entendermos o quão é espiritual a palavra de Deus e o quão ela foi fundida com o natural. Deus fundiu o santo e o profano, o sagrado e o ímpio, a coisa pura com o impuro, a fim de resgatar a humanidade. Essa é a intenção de Deus. Então a Bíblia, ela tornou-se a sabedoria de Deus condensada, materializada, a fim de que essa sabedoria condensada pudesse guiar a humanidade no meio da escuridão na qual a mesma andava. Então costuma-se falar, palavra também dos sábios de Israel, que Deus fez o mundo como um grande palco, os homens como os atores e a palavra de Deus como o roteiro. No meio dessa encenação, desse teatro programado, o Senhor fez a igreja. A igreja é a tentativa de Deus de fazer com que o sal da terra,
que era até então Israel, somente Israel, e a luz do mundo, que era também somente Israel, pudesse ser levada aos gentios. Todavia, esse cortar de vínculos entre a igreja no meio dos gentios e os judeus nos trouxe danos irreparáveis. Um dos principais danos que nos acometeu foi o fato de não se guardar as Sagradas Escrituras como ela é. Outro dia, naquela live com a Kiva mesmo, eu falei que eu defendo a supremacia da Torá sobre os demais escritos. Você deve lembrar disso. E eu falei por dois motivos. Primeiro, a Torá foi escrita com o dedo de Deus, as outras coisas escritas com a mão dos homens. E entre o dedo de Deus e a mão dos homens, há de se prevalecer a preferência pelo dedo de Deus. Porque Deus, quando vai fazer as coisas, coloca só o dedo, os homens colocam a mão inteira. E quanto mais mão de homem tiver no negócio, mais carne humana vai aparecer nas coisas, né? Quanto mais o homem põe a mão, mais as coisas deixam de ser divinas para ser naturais. Ok. Então, por isso eu defendo a supremacia da Torá. Então, esse desligar da igreja dos gentios com os judeus, um dano irreparável, foi que a Torá, como ela foi entregue a uma nação, não a um indivíduo particular, mas uma nação, e eles viraram os guardiões dessa palavra, funciona diferente para com a igreja. Que a igreja não tem uma nação guardiã dos evangelhos, dos testamentos e das cartas. Não. São indivíduos, e indivíduos eles expressam em muitas ocasiões os seus interesses. E aí a igreja virou uma agente de interessados, enquanto que a Torá do Senhor se preserva milenarmente como ela é. Ok. Então a igreja ela começou a se misturar no decorrer dos anos com a sociedade de uma forma a encontrar um paralelo que ela pudesse viver em paz e tranquilidade e até usufruir de algumas coisas com o mundo. E foi aqui que nós começamos a perder a nossa identidade como sal da terra, como luz do mundo e como poder, como agente espiritual de moderação entre o sagrado e o profano. Você imagina que durante quase 2000 anos, Arão, irmão de Moisés, ele aplacava a ira de Deus para que Deus não destruísse a terra por intermédio de um sacrifício. Correto? Se Arão, Correto. por intermédio de um sacrifício de animal, ele aplacava a ira de Deus para que Deus não destruísse o mundo, você imagina o poder que a igreja tem de apresentar diante de Deus o próprio cordeiro morto a fim de transformar um povo. Aí alguém aqui em Goiânia disse que a igreja atual é melhor que a igreja anterior porque Deus vai arrebatar esta igreja e não arrebatou a anterior. Como se isso fosse parâmetro para definir qual igreja é melhor. Só porque ele não arrebatou, se ele tivesse que arrebatar a melhor igreja, arrebataria a de Atos dos Apóstolos, né? Então, esse não é um parâmetro de melhor tempo, melhor igreja para ele arrebatar. O arrebatamento está condicionado a um tempo e não a uma intensidade de espiritualidade da igreja. E aí esse cidadão aqui em Goiânia, ele falando isso, ele esquece que se o país é mais corrupto, primeiro se corrompeu a igreja. Se um país é imoral, primeiro se tornou imoral a igreja. Se um país é imundo, primeiro ficou imunda a igreja. Porque é o sal que se torna insípido para poder não salgar alguma coisa e essa coisa vir a apodrecer.
Então, quando essa coisa vem a apodrecer, significa que o sal apodreceu primeiro, que ele se tornou inútil primeiro, né? É uma regra lógica para o acontecimento. Primeiro o sal não presta, depois o elemento a ser salgado apodrece. Então nós estamos em um contexto de um país corrupto, de uma sociedade pervertida, perdida, cambaleando no meio da escuridão, e uma igreja numerosa, gigantesca em número, mas que não salga a terra. Então, será que o papel da igreja nos dias atuais está sendo cumprido? Onde está o poder? Complexo. Não é de se perguntar? Onde que está o poder e a autoridade da igreja nas questões espirituais, já que ela está expondo a autoridade nas questões naturais? Até que ponto a igreja pode fazer acordos com as lideranças mundanas, a fim de que haja um ponto de equilíbrio entre o papel da igreja e o desenvolvimento do mundo, as questões mundanas? São perguntas que, na verdade, elas têm umas respostas. Ela tem uma resposta muito simples, todavia ela é desafiadora, porque nós entramos em uma espiral decadente de queda de espiritualidade, de aumento da imoralidade e de uma perversão de uma tal maneira que a gente não consegue nem admitir que nós perdemos o caminho de volta. A igreja, ela entra no túmulo de Cristo, mas anuncia a ressurreição de Mamon. Em Atos dos Apóstolos 17, diz que Paulo debatia com os epicúreos, os discípulos de Epicureu. E todo mundo sabe que debatia, mas não sabe o que debatia, né? Só sabe que debatia. Então, o que Paulo debatia com os epicureus? Se eles eram discípulos de Epicuro, então eles defendiam que o homem deve buscar a satisfação para já, para agora. Com o máximo de força possível, o homem deve buscar a satisfação para o hoje e não esperar nada pós-túmulo. Ou seja, o epicurismo é tudo contrário à nossa fé, porque todos os prêmios que nós esperamos, eles são oferecidos pós-túmulo, né? Jesus disse que é necessário que a gente perda a nossa vida se nós quisermos ganhá-la. Então aqui, Epicuro pregava completamente diferente disso. Então aqui se resume a discussão entre Paulo e Epicuro, os epicureus. Eu fiz um post, publiquei um post, deu aí um tititi danado, eu perguntando. Eu queria saber, falando que gostaria da opinião, né, de Daniel Berg e Gunnar Wingre sobre os 109 anos da Assembleia de Deus. Alguns falaram que seriam positivos, outros falaram que nem tanto, que seria negativo. E eu penso o seguinte: Daniel Berg e Gunnar Wingre plantaram, os pastores que vieram depois deles regaram, a igreja cresceu, e os de hoje se resume mais ou menos em farão negócio de vós. Aquilo que Paulo falou. Porque a pandemia, ela tem revelado o quão estão alheios, o quão a igreja é alheia. Os líderes são alheios ao povo, porque não houve no decorrer dos anos uma preocupação, um investimento ou uma reserva de investimento para algo do gênero, como uma pandemia. Vamos pensar assim que foi falta de entendimento, né? Vamos pensar assim, que foi falta de entendimento. Tudo bem. Mas aí nós elegemos deputados, senadores,
e não estamos nos vendo representados. Então, o papel da igreja, entidade espiritual, no meio de um avalanche dessa, eu acredito ser o que foi sempre: a oração, o jejum, o clamor a Deus. E o papel da igreja natural, da igreja física. Bom, essa igreja física, ela está tão perdida, tão alucinada, tão envolvida, tão enlaçada com as coisas dessa vida, que ela não tem nenhuma condição de prestar o seu serviço como igreja. Se você tiver uma pergunta ou uma colocação, fique à vontade. Acompanhando o raciocínio. Pode ir. Interessante. Estou tentando não falar muita verdade. Estou tentando guardar a minha língua aqui. Eu acho que não há muitos louvores. Não há... André, aponta uma qualidade na igreja da atualidade. Aponto. Número. Nós somos numerosos. Só isso. Mas na hora de vencer guerra, Deus costuma vencer com 300 e dispensar os números. Então a gente já começa perdendo, né? Mesmo tendo sendo de número tão grande, nos tornamos pigmeus da fé. É um corpo gigante, porém cancerígeno, leproso, problemático, raquítico, deficiente. Então, o papel da igreja hoje seria o quê? É o quê para quem está nos ouvindo? Primeiro, amparar órfãos, viúvas e necessitados. É a primeira atuação que deve ser da igreja. Segunda atuação da igreja: não se dobrar perante as autoridades mundanas. A oportunidade é a... Vale lembrar que não é todo órfão, não é toda viúva e não é todo estrangeiro. Vale lembrar. O órfão que não tivesse um irmão que cuidasse dele, a viúva que não tivesse um filho e o estrangeiro que não tivesse um amigo ou aquele que amparasse ele. Sim. Com todas as observações feitas. Porque senão hoje nós estamos vivendo um contexto hoje que está um pouco invertido. A gente está achando que ajudar é ajudar tudo quanto é viúva, tudo quanto é órfão, tudo quanto é estrangeiro. Na verdade, não é bem assim. Não, não é. Só que também a ajuda, toda ajuda nunca foi mal, né? Com certeza. Toda ajuda nunca foi mal. Mas cada caso é um caso a se observar de fato. Então, o que é que falta para a igreja? Falta o que Atos diz que havia na igreja de Atos: comunhão no partir do pão. Comunhão no partir do pão. Eu publiquei um vídeo, não sei se você acompanhou aqui no Instagram, em que eu falei que Jesus era reconhecido pela forma de partir o pão. Fenomenal. E o que havia de diferente nisso? É que ele partia o pão conforme a necessidade, e os homens estão partindo conforme o parentesco. A igreja virou uma máquina de dinheiro, emprega-se os filhos, emprega-se os genros, emprega-se os primos, emprega-se os parentes, e vai empregando todo mundo. Quando sobrar, aí vai para os de fora. Então Jesus parte o pão segundo a necessidade e os homens segundo o parentesco. Há de se ter vergonha, né? Eu sou pastor dirigente, o senhor também. Jesus, ele dá pão para todo mundo para poder recolher cestos cheios, enquanto que os homens dão cestos vazios para os recolher cheios, e só em seguida dá para os homens o que sobeja.
Jesus escolhe o que sobeja, os homens dão o que sobeja. Então é uma igreja que não copia Cristo, que não está preocupada em conhecer como Cristo faria. Para eles não interessa como Cristo faria. Ó, esse moço aí, ó, Lucas Rocha, está assistindo a gente aí, ó. Marca um dia aí que você vai ouvir um camarada espetacular, viu? Lucas, bora marcar semana que vem ou na outra. Vê um dia aí na sua agenda, manda lá, pede meu WhatsApp pro André Azevedo aí, conversa lá comigo, meu querido. Vamos marcar um dia, vai ser forte. Então, o que faz a igreja estar tão perdida, pastor Júnior? O que faz a igreja estar tão fora do que ela deveria estar fazendo é que ela continua acreditando em Cristo como Messias, como Senhor, mas não leva a sério o que ele fala. A igreja não leva a sério o que Jesus fala, o que Jesus manda, né? Ele é apresentado mais como o bom pastor do que como o Senhor. E é aqui que nascem os problemas, porque antes de Jesus ser pastor, ele precisa ser Senhor das nossas vidas, né? Como o próprio Salmo sugere, o Senhor é o meu pastor. Então ele só é pastor de quem primeiro ele é Senhor. E Jesus está mandando, só que a princípio esses mandamentos do Senhor, que deveria ser todos mandamentos objetivos, a igreja os cumprir sem questionar, todos esses mandamentos passaram a ser questionados, né? E não cumpridos pela igreja. Nós lemos que o Senhor há de condenar quem o deixou ter fome, nudez, frio, quem não foi o visitar. Nós lemos isso, um discurso claro e aberto, mas os homens preferem ignorar essas palavras. Então, o discurso dele é visto como um discurso subjetivo, uma filosofia em que ele fala, mas não se cumpre. Que tamanho problema nós temos, hein? Facilmente. É, aí a igreja, aí o contexto que envolve parece que vai engolindo aquilo que era para ser a referência. Facilmente a gente percebe que nós estamos endividados com Deus. Nós temos 3 tipos de dívida para prestar para Ele. A parábola dos talentos mostra que a gente tem uma dívida com o dom, não é? Dá o teu talento. Temos uma dívida com o dom. Parábola do credor incompassivo, a gente percebe que nós temos uma dívida com a dívida. E parábola do administrador infiel mostra que nós temos uma dívida com a administração. Então temos conta a prestar do dom, da dívida e da administração. E a administração é que pega os representantes da igreja nos dias de hoje. Pai do Senhor, Ruth. A Ruth diz, pastor André, manda a Pai do Senhor para nós. Pai do Senhor, para todos que estão nos assistindo. Que Deus vos coroe de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Você pensa, eu publiquei até agora mais cedo, carta aos pastores do Brasil. Eu não sei se eu clicar aqui, nelas que está aparecendo bem aqui no meu cantinho, se vai sair da tela. Mas você que está assistindo aí, vai depois lá no perfil do Instagram e você vai ver que há uma dívida, há uma conta, a conta da administração. Tudo que a igreja arrecada é um despojo que Cristo arremata na sua morte. O tesouro da morte, da cruz, é a salvação. Mas tem o despojo. O que é o despojo? É aquilo que a igreja arrecada. É aquilo que a igreja levanta financeiramente. É o patrimônio da igreja.
físico. Então, todo esse patrimônio físico que a igreja tem é um despojo da morte de Jesus. E os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, são os acredores. Você imagina que Jesus tem gente que ele tem uma obrigação da parte do Pai, de Deus, de levantar o sustento. E Jesus levanta esse sustento por intermédio da igreja. E ele pegou tudo isso e entregou na mão dos homens. E a parábola do administrador infiel, do mordomo infiel, vem nos mostrar que vai chegar o dia em que essa conta vai bater na nossa porta. Eu falo... Essa é a lei da semeadura, ela é interessante, né? Jesus semeou os talentos na mão de cada um. Cada um fez o que quis. Mas do mesmo jeito que ele semeou, um dia ou outro, ele voltou para colher. E ele não cobrou a semeadura, ele cobrou a administração, né? Ele cobrou o que o camarada fez e cobrou o que o camarada não fez. Porque o camarada disse, eu enterrei porque sabia que tu era duro, então tá aqui o que é teu. E ele cobrou isso que ele fez. E cobrou o que ele não fez. Ele disse, tu sabia que eu era duro, por que tu não deu meu dinheiro aos banqueiros? Então, na parábola dos... Pelo menos receberia o juro. Então, na parábola ali, mostra que nós somos cobrados pelo que fizemos e pelo que negligenciamos. O maior pecado da igreja da atualidade é o pecado da negligência. É fingir que não está vendo. É fingir que não sabia. E a máxima do Evangelho, que é não ajunteis tesouro na terra, é exatamente para que esse tesouro esteja em movimento, na mão da viúva, na mão do órfão. Lucas escreveu aí, omissão. Tem até uma outra palavra também, que inclusive é crime perante a Pastora lei. Anaís está nos acompanhando. Paz do Senhor, pastora Anaís, sua bênção. Pai do Senhor, pastora. Abraço ao pastor Elias, Diamante, do Mato Grosso. Não, o pastor João Batista. É a esposa do pastor João Batista, pastor Anaís. Pastora Anaís. Pastora Anaís. E pastor João é meu mestre. Meu rabi. Me ensinou a ser pastor. Abraço para ele. Qualquer hora dessa eu piso em água boa. Então, pastor Júnior. André Azevedo, é difícil achar o João não ensinou, né? É mestre por excelência. Se passar perto dele, aprende. Não tem jeito. Se quiser aprender, vai aprender. Eu, graças a Deus que ele não me jogou Verdade. fora, mas me ensinou um monte de coisa. Então, por fim, vamos arrematar, que já está chegando aqui no final. O papel da igreja na sociedade contemporânea. De duas coisas, uma. Ou com muita destreza poderia fazer as duas. Primeiro, a igreja se levantar no jejum, na oração e no partir do pão. Não adianta ela se levantar no jejum e na oração se ela não partir o pão. Porque oração sem ação é uma retórica bolorenta que Deus não escuta. Até ouve, mas não dá ouvidos. Então, primeira opção é ela se levantar na oração, no jejum e no partir do pão. Segunda opção, que ela pode acoplar a essa. A igreja pode lutar. Olha quem está assistindo a gente, Roberto Carvalho. Fiquei com medo agora. Grande abraço, mestre da escatologia, Dr. Roberto Carvalho. Então a igreja tem que se levantar na oração, no jejum, no partir do pão. E a igreja pode também se levantar como um agente social para estabelecer na nação uma democracia teocrática,
a igreja pode se levantar para impor a palavra de Deus, por intermédio da pregação, por intermédio dos bons costumes, por intermédio da ocupação de espaço. Isso não é pecado, isso é bom. Deus, até o Senhor Jesus, nos chamou para isso. Você vê que o milênio, que é o governo de Cristo na Terra, até o pastor Roberto poderia dar uma aula para a gente, né, aqui, né? O milênio, que é o governo de Cristo na Terra, é um governo político. Isso mostra o quanto nós podemos nos envolver com a questão política e fazer estabelecer o nosso pensamento, a nossa crítica cristã e a nossa cultura, modo de vida, porque a sociedade ela vai ter uma cultura, seja a judaica cristã, ou seja a cultura moabita, a cultura da imoralidade, da perversidade. É isso que a igreja deve fazer. Hoje, a igreja deve escolher. E ela, como disse, com um pouco de destreza, ela consegue fazer as duas coisas. É interessante, é interessante. O contexto hoje da pandemia, ela, na verdade, ela não mostrou nada que não existia. Na verdade, a pandemia só tirou o lençol daquilo que, querendo ou não, já estava como uma pequena camada parecendo ser sem ser. Então, na verdade, o contexto da pandemia hoje, ele só tirou um lençol para mostrar a verdadeira igreja que estava sem as pessoas perceberem. Hoje eu estava falando com um amigo que nós dormimos e quando acordamos aterrorizados, porque nós tínhamos representantes e eles eram representantes para inglês ver. Era só para inglês ver e a gente não sabia. Representantes políticos, né? E como dito, parece que estávamos despreparados para a questão social. E a questão social, a igreja é um agente da questão social. A igreja poderia não esquecer esse detalhe, mas esqueceu. Ela é um agente da ação social. Não existe igreja sem ação de bênção para os seus membros, primeiro, e depois para a sociedade. Os 3 passos que revogam um mau decreto, pastor Júnior. Nós estamos sob um mau decreto da parte de Deus. Essa pandemia é um mau decreto. Os 3 passos que revogam o mau decreto: a oração, o arrependimento, que é chamado de techuvá, que é o retorno a Deus, e o jejum. Então, quem ora, perdão. Nesse caso, seria o jejum de Yom Kippur? Vamos entrar por aí, não? Perdão, peraí. Oração, arrependimento, que o arrependimento está vinculado ao jejum, né? Quem se arrepende, jejuma. Olha Nínive. Nínive se arrependeu e jejuou. E em vários outros contextos, a gente vê que quando há o arrependimento, tem que haver um jejum. Oração, arrependimento e boas obras. As obras precisam mudar. Então, o que a igreja deve fazer hoje? Se a igreja quiser encerrar a pandemia, a igreja pode ir aos pés do Senhor em oração, arrependimento e boas obras. Não está assim escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós temos o ingrediente. Nós temos o ingrediente na nossa mão. Orar, se arrepender dos pecados. E que foi muito citado durante essa pandemia. Mas pouco efetivado. E enquanto não muda o comportamento,
oração é retórica bolorenta, que Deus não responde. Guarda a frase que eu vou te falar e todos aí guardem também. Mais vale mãos generosas que joelhos calejados. Eu falo que existe algumas coisas que às vezes nós precisamos tirar a capa da religiosidade, porque senão a gente começa a ver com olhos que foram, com o tempo, presos em algo que não está batendo faz tempo, e a gente vai lutando, e a gente vê as pessoas lutando, e eles insistem em tirar a capa da religiosidade. Existem muitas coisas que hoje o complexo da religiosidade, ele querendo ou não, está afetando o papel da igreja na sociedade. A religiosidade hoje tem sufocado muitas vezes com que a igreja se manifeste como a igreja de Atos. Porque com o passar do tempo, ela se mergulhou em uma religiosidade. E aí nós ficamos o quê? Presos em dogmas, presos em certos detrimentos. Não, só é a igreja se for assim, só é a igreja se for assim. E, na verdade, Cristo, quando morreu na cruz, ele libertou aquilo que era preso, ele nos tirou do jugo do pecado, ele nos fez andar livre da servidão. E, infelizmente, hoje muitas pessoas ainda estão querendo voltar a viver aquela vida por causa da religiosidade, enquanto nós temos uma vida inteira, e isso, no contexto da igreja, muitas igrejas estão presas nisso. Não, nós só é igreja se nós fizer isso. Na verdade, o papel da igreja, mais claramente, está escrito em Atos, e quando a gente olha para a igreja de Atos, nós deveríamos chorar pela igreja que nós somos hoje. Eu sou defensor de uma igreja assistencialista, de uma igreja de assistência, de uma igreja de cuidados com o seu corpo, com os seus membros, com o povo que lhe frequenta, lhe rodeia. Então, sem isso, na verdade, a igreja não existe. Igreja não existe sem partir do pão. É o partir do pão, é a comunhão, é o estar junto, é o preocupar-se com o próximo. É toda a obra de Cristo. Pastor Júnior, nosso tempo já foi. Está quase dando. Tá findando, hein? Falta 5 minutos. Quer falar alguma? Quero agradecer a você por essa aula maravilhosa. Quero marcar uma. Eu me lembrei aqui, eu estava me lembrando, uma das primeiras conversas que nós temos para mim sobre 3 tipos de bênção. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac e a bênção de Jacó. Eu quero que você prepare aí, nós vamos fazer uma live poderosa e eu quero que você fale desses 3 tipos de bênção para o pessoal. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Yusef, Rash. Deus abençoe a Lília. Amém. Deus abençoe seu ministério, sua casa. Amém. E que a cada dia a bênção de Deus esteja sobre você. Você que está nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Obrigado. As pessoas que estão nos acompanhando, que ainda não seguem o pastor André Azevedo, corre lá, segue ele lá. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada, vai ser bênção. Eu tenho uma mensagem dele lá no YouTube, Ade Madureira, Nova Canaã do Leste, tem uma mensagem dele lá, poderosa. Deus abençoe a sua vida, meu querido, de uma forma especial. Eu e a minha casa te amamos. Amém. Nós amamos vocês também. Deixar aí para o pessoal que a gente estava falando sobre a igreja no contexto atual.
Então, não era bem, era uma questão filosófica, interpretativa do papel da igreja para com a sociedade e do comportamento dela, tanto para dentro de si quanto para fora de si. Então, era mais uma questão interpretativa, filosófica, não tão bíblica, né? Mas de observação. A gente volta e se frisa um pouco mais em algo de Bíblia. No demais, tiramos para essa palavra de hoje que cada um de nós preocupe-se em fazer o bem, em atender o próximo. Fazendo assim, estaremos cumprindo toda a lei. Beijo a todos, beijo para as crianças, Júnior. Amém. Deus abençoe. Beijo para vocês. Fique com Tchau, Deus. tchau. Shalom, shalom. Tchau, tchau, gente.